O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho tão bonito e tão conhecido relata esse encontro de Jesus com os 2 discípulos em Emaús. E quantos ensinamentos esse texto nos traz. Aqui trarei alguns. Imaginemos a cena: 2 homens, como estava sendo proclamado, caminhando, decepcionados, tristes, abatidos, com sentimento de fracasso, sem esperança alguma. A esperança que tinham foi esgotada. Diante de tudo que aconteceu, diante do que eles viram lá em Jerusalém. Antes daquela Páscoa, estavam todos cheios de esperança. Não só os 2 discípulos, mas os apóstolos, todos a multidão de discípulos do Senhor. Era um momento decisivo. Todos esperavam que o Messias, naquela subida para Jerusalém, naquela festa da Páscoa, iria mostrar todo o poder de Filho de Deus, como eles esperavam. O Messias iria com todo o poder
destruir o poderio romano. Ele estava indo para Jerusalém. Roma estava presente ali, soldados, todo o poder romano. E veja, eles viram Jesus subindo ali para Jerusalém, todos aplaudindo Jesus chegando, naquele momento que nós até celebramos no domingo de Ramos. Era um momento decisivo. Eles estavam esperando, é esse o momento, todo o cenário está preparado, é hoje. Eles viram antes ali Jesus chicoteando, ali derrubando as bancas dos mercadores no templo, dizendo que a casa do Senhor era casa de oração e não um covil de ladrões. Eles viram Jesus diante dos doutores da lei, dos fariseus, dizendo hipócritas, apontando o dedo para eles e dizendo que eles eram raça de víboras, hipócritas. Eles disseram, é esse o momento. É Jesus, ele fez muitos milagres, ele realizou muitas curas, ressuscitou, curou. Jesus tinha o poder. Eles lembravam de tudo, iam lembrando dos 3 anos da vida pública e disse, é o exato momento. Eles só estavam esperando, quando é que os anjos descerão e realizará todo o poder de Deus. E eles deviam olhar para o céu, quando é que os anjos vão aparecer. Meus irmãos, mas isso tudo nada que eles esperavam, nada aconteceu. Não era esse o plano de Jesus, não era esse o plano de Deus. Ele morreu e não mostrou reação alguma daquelas que os discípulos, 2 de Emaús, que subiam para Emaús, os apóstolos e todos mais. Acho que foi por isso que muitos correram, muitos sumiram, né? A maioria deixou Jesus sozinho. Porque eles tinham um pensamento diferente. Passaram 3 anos escutando a pregação de Jesus, os ensinamentos, Jesus falando o que era realmente o plano do Pai, mas eles não tinham entendido verdadeiramente. E daí esses 2 vão desconsolados, sem esperança alguma. E daí eles deviam estar pensando, seria tudo uma mentira? Seria um homem normal? Será que se realmente aquele que nós estávamos seguindo há 3 anos é realmente o Messias, o Filho de Deus? Mas se era Filho de Deus, por que Deus não o tirou da cruz? Se ele tinha todo o poder, por que ele mesmo não desceu da cruz? Os 2 cultivavam uma esperança humana. Eles foram cultivando essa esperança. Aquela cruz erguida no Calvário era o sinal maior do fracasso, da decepção. Tudo era decepção. Para nós, a cruz é sinal de vitória, sinal de não de derrota. Mas naquele um dia ali, no mesmo dia da ressurreição, no domingo, Jesus morreu na sexta-feira. Foi colocado no sepulcro. Sábado ali, no silêncio do sepulcro. O domingo, eles estavam voltando. Eles nem imaginavam que aquela cruz que era escândalo para todos eles. A cruz era escândalo para eles, para os apóstolos, para os 2 de Emaús ali. A cruz era sinal de escândalo. Para nós não, nós orgulhamos, olhamos para a cruz, colocamos no peito. Mas eles ainda não tinham entendido perfeitamente. Era o fracasso, total fracasso. O que deveria ser a alegria, eles subindo para Jerusalém, naquela festa da Páscoa, sabendo que o Messias eles imaginando que o Messias iria realizar, derramar todo o seu poder de Deus, de Filho de Deus. Nada disso. A libertação que eles imaginavam do poderio romano não era a que eles imaginavam. A libertação era outra, que Deus queria realizar e que Deus realizou por meio de Cristo na cruz. A libertação do pecado, a libertação de todos nós seres humanos, deles e nós que viríamos depois, que estávamos condenados à morte eterna. Sabe aqueles momentos que nós idealizamos muitas coisas, colocamos muitas expectativas em algo, e nada acontece e fracassa. Sabe aquele momento que nós gastamos tempo, investimos tantas coisas em sonhos, em projetos, em realidades que estávamos almejando e no final das contas tudo fracassa. Tudo
não deu certo. Você pode estar passando um momento desse agora, de ter colocado expectativas em situações e fracassou, de ter colocado, investido tudo em sonhos, em planos, em projetos e nada se realizou, tudo foi fracasso. Muitas vezes nós até tendo um projeto pessoal e às vezes nós colocamos para Deus, como se o projeto era de Deus também. E quando fracassa, nós dizemos: Deus, por que fracassamos? Por que tu não realizou isso ou aquilo? Mas era um projeto meu. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, não reconheceram. Veja, eles não reconheceram Jesus andando com eles ali do lado. Não reconheceram, estavam como cegos. Claro que naquele momento Jesus já estava com o corpo glorioso. É só lembrar de Maria Madalena, que não reconheceu de imediato. Os discípulos em Emaús não reconheceram de imediato. Os apóstolos também, lá no lago de Genezaré, no mar da Galileia, eles não reconheceram de imediato. Jesus já estava com o corpo glorioso, claro que com os sinais da paixão, dos sofrimentos, mas de alguma forma estava diferente. Era o mesmo, mas diferente. Não sabemos como será esse corpo glorioso, que assim como Cristo, nós também teremos um corpo glorioso no céu. Mas também a tristeza que eles estavam cegou os olhos. A tristeza cega. Quando nós estamos mergulhados numa tristeza, de qualquer forma, pela morte de alguém, por situações de fracasso, de desesperança, a tristeza cega, não deixa que nós vejamos Deus agindo. O sentimento de derrota nos deixa cegos, não nos deixa ter a fé necessária para recomeçar. A decepção nos cega, não nos deixa sonhar novamente, não nos deixa sonhar com planos e projetos novamente. O medo nos cega espiritualmente. O medo nos deixa incapaz de percebermos a vitória que está lá na frente, mas nós não enxergamos. Veja, eles não só estavam cegos, mas estavam surdos também. Porque Jesus ali foi durante o percurso todo ensinando, mostrando as Escrituras. E o que Jesus mais fez durante os seus 3 anos de vida pública foi ensinar, foi falar. Ele usou da sua voz. E se eles seguiam Jesus durante 3 anos ali, já era para reconhecer a voz de Jesus. Eles não só estavam cegos espiritualmente, mas surdos espiritualmente também, porque Jesus falou tanto ali no caminho até Emaús. E diz que eles pararam quando Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Olha a palavra, pararam com o rosto triste. Meus irmãos, quantas vezes a tristeza, a desesperança, o medo, a angústia, o sentimento de fracasso nos deixa com um semblante triste, abatido. Nós que evangelizamos, às vezes nós que pregamos a palavra, que anunciamos, mas em meio a tudo isso, como os discípulos em Emaús estavam, todos esses sentimentos, esse misto de sentimentos, acaba nos deixando com o semblante abatido. Aquilo que está dentro reflete exteriormente também. O que nós estamos cheios? De tristeza ou de alegria? De desesperança ou de esperança? De confiança ou mergulhado na decepção? De confiança ou de medo? Veja, se Cristo reina em nós, se realmente Ele ressuscitou em nós, porque Ele ressuscitou verdadeiramente, mas será que em nós já ressuscitou nesse ano de 2020? Será que Ele ressuscitou em nós? Se Ele ressuscitou em nós, a alegria deve brotar e não nos deixar com semblante triste, mesmo se estamos passando por momentos de tristeza, de dor pela morte de alguém, de fracasso. Isso não pode determinar e refletir em nós. Mas se Ele ressuscitou, mesmo em meio a tantos sentimentos negativos e situações, a alegria do Cristo ressuscitado precisa brotar e transparecer no nosso rosto. Eles foram anunciar depois aos apóstolos
né, depois que eles reconheceram Jesus ao partir do pão, e daí eles foram com alegria anunciar. Mas depois que eles reconheceram Jesus ao partir do pão, naquele momento que o Senhor fez aquilo que ele sempre fazia, reunir, partir o pão e repartir entre eles. Naquele momento eles reconhecem Jesus. Meus irmãos, só um coração que está repleto do Cristo ressuscitado pode gerar ressurreição na vida dos outros. Você na sua família, diante dos seus, deixa transparecer a alegria do Cristo ressuscitado para que essa alegria transborde nos outros. Nós, por nossas palavras, mas principalmente com a nossa vida só vai gerar ressurreição na vida dos outros se isso transparecer, o Cristo que está dentro de nós reinar. E Ele reinando, essa alegria vai transparecer. E daí, como Maria Madalena, quando primeiramente não reconheceu, mas depois foi anunciar com alegria aos apóstolos. Os discípulos de Emaús, que ao reconhecerem no partir do pão, correram no mesmo instante a anunciar aos 11 que estavam em Jerusalém, voltaram para Jerusalém, no lugar que estava a perseguição ali dos discípulos de Jesus. A alegria que brotou quando os apóstolos receberam a presença do Cristo ressuscitado. Meus irmãos, teve no momento do caminho, ainda não tinham reconhecido Jesus, mas eles sentiram arder no coração e eles disseram: fica conosco, Senhor. Já é tarde, o dia declina, fica conosco. Meus irmãos, esta é a oração que nós devemos fazer no momento de decepção, tristeza, fracasso, de medo, do que você está passando. Diga para Ele: fica comigo, Senhor, fica conosco, já é tarde, está escurecendo, eu estou passando uma noite escura, um momento de tristeza, de tribulação, fica conosco, Senhor. Já é tarde, a noite vem chegando, eu não quero ficar sozinho, fica conosco, Senhor, fica comigo. Meus irmãos, essa passagem também dos discípulos de Emaús mostra a Santa Missa, a Eucaristia. Veja, quando Jesus ia no caminho, Ele apresentou as Escrituras, a liturgia da palavra. E depois Jesus foi ensinando, foi apresentando desde o Antigo Testamento até mostrando as profecias que falavam dele, a homilia. Apresentou a palavra, a homilia, a liturgia da palavra. Depois foi a ceia, a liturgia eucarística. Foi partir o pão, distribuiu. Ele que disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne terá a vida plena. Aquele que beber do meu sangue terá a vida plena e a salvação. Depois, os discípulos foram anunciar. É o final da missa, quando o padre ou o diácono diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A missa não termina com o ide, mas ela continua. Porque quando o padre ou o diácono anuncia ide, é aquele ide que o Senhor disse: ide e anunciai. Aquilo que receberam, o Espírito Santo que receberam, ide e anunciai. Meus irmãos, o Senhor ressuscitado já está em nós, já está dentro de nós, deixe Ele reinar. E aí nós poderemos anunciar, não como os discípulos de Emaús no início, como cegos e surdos espiritualmente, mas como eles depois que reconheceram Jesus e foram anunciar. Feche os teus olhos, e que essa alegria que brotou, há pouco tempo eles estavam tristes, abatidos, fracassados, mas depois que o Senhor mostrou as Escrituras, partiu o pão, eles alegraram-se novamente. Não sei o que você está passando, a tristeza pelo que você está passando, mas eu quero trazer essa boa nova da salvação, do Cristo ressuscitado que hoje quer reinar na tua vida. Deixe Ele reinar. Quem podia imaginar que naquela cruz, no sinal de escândalo, de fracasso, que até eles não imaginavam, foi o sinal da salvação e o plano de Deus concretizado.
Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Em um momento aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasavam os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partiram sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor ressuscitou. Ressuscitou para mim e para você, não só para aqueles, os apóstolos, os discípulos, mas a todos nós que acreditarmos nele. Já não chores mais, porque a alegria voltou e ela deve reinar em todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E de pé onde você está nesse momento, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos o nosso ofertório. Você oferta o teu coração, a tua vida para o Senhor no altar do sacrifício.